Bom, meninos, vamos cuidar da correção da nossa ADP 2. Olha só, eu elaborei 20 questões. Essas 20 questões com A, B, C, D, E, 5 alternativas para cada uma. O sistema da faculdade embaralhou as questões e embaralhou as alternativas. Eu vou corrigir essas questões na ordem que eu enviei, né? E não é necessariamente a ordem que vocês fizeram. Também a alternativa correta na nossa correção aqui agora será sempre a alternativa A, porque isso era uma exigência do sistema e depois ele ia embaralhar. Então eu não sei quais as questões dessas 20 vocês fizeram e onde é que, em que letra estava a alternativa correta. Mas não interessa, o que importa para a gente aqui é a gente fazer a correção do conteúdo dessas questões. Vamos lá para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão diz assim: uma das bases do direito é a teoria da relação jurídica, que é composta de alguns elementos. Dentre eles são, preste atenção, a gente viu até não poder mais que o direito ele regula relações interpessoais. As relações entre pessoas reguladas pelo direito são relações jurídicas. Essas relações jurídicas têm alguns elementos. Dentre esses elementos, a gente tem sujeito, objeto e fato jurídico, sujeito, fato jurídico e objeto, não importa a ordem. Importa que toda relação jurídica vai precisar ter uma pessoa, um sujeito, um fato que liga essa pessoa a outra pessoa e a um determinado objeto, e um objeto de direito, um objeto sobre a qual ela incida. Tá? As demais questões estão aí só para complicar a vida de vocês. Sujeito, fato jurídico e pessoa. Pessoa é o sujeito da relação jurídica. Estou repetindo a mesma coisa praticamente. Sujeito, fato jurídico, capacidade. Capacidade é um atributo da personalidade, não é elemento de relação jurídica. Sujeito, fato jurídico e honra. Honra é um direito da personalidade, não é elemento de relação jurídica. Por fim, direito, fato jurídico e personalidade. Personalidade é aptidão genérica para contrair deveres e exercer direitos, que é um atributo do sujeito, mas não é o sujeito. Ok? Segunda questão. Ainda sobre a relação jurídica, os sujeitos são entes dotados de personalidade. Sobre a personalidade é correto afirmar que ela começa com o nascimento, com vida, e ela termina com a morte. Sobre o começo da personalidade jurídica tem muita discussão no direito, mas é uma discussão até certo ponto boba, uma discussão mais moral do que jurídica. Veja, no direito brasileiro, o direito brasileiro adota uma coisa que a gente chama de teoria natalista, segundo a qual a personalidade começa com o nascimento, com vida e termina com a morte. Não existe ente vivo que não seja dotado de personalidade no direito brasileiro. Ela não começa 5 minutos depois ou 10 minutos depois que nasceu, nem começa na concepção, nem tampouco começa num momento qualquer dentro da vida intrauterina. Ela começa com o nascimento, com vida e termina com a morte. Não se esqueçam que isso é uma opção arbitrária do ordenamento jurídico. Qualquer resposta dessas aqui poderia estar correta se o nosso direito regulasse assim. Não regula. Para o nosso direito, a personalidade começa com o nascimento, com vida e termina com a morte. A capacidade e personalidade são coisas diferentes. A diferença entre elas é a personalidade é a aptidão genérica para contrair deveres e exercer direitos, e a capacidade é a possibilidade de se fazer isso sozinho. Vamos pensar. Uma criança de 5 anos tem personalidade jurídica? Tem, porque a personalidade começa com o nascimento, com vida e termina com a morte. Tem capacidade plena? Não. Ela é absolutamente incapaz, porque a gente entende que até os 16 anos você não tem o menor discernimento a respeito das decisões sobre a sua própria vida, e a gente entende que entre os 16 e os 18 seu discernimento é mais ou menos, que você vai ter discernimento depois dos 18. Presta atenção que isso, de novo, é uma fórmula arbitrária. Conheço muita gente com menos de 16 anos, com discernimento, e muito mais ainda com mais de 18 sem o menor. Então, o ordenamento jurídico criou esses marcos. A personalidade começa com o nascimento, com vida, termina com a morte. A capacidade plena inicia seus 18 anos e termina ou com a morte ou com a interdição judicial, com a retirada dessa capacidade pelo Poder Judiciário. E a capacidade relativa, que é onde você pode dar algum palpite, mas não decide, está entre os 16 e os 18 anos. Vamos para a próxima.
E aí a gente já respondeu essa quarta questão. Sobre a capacidade plena, é correto afirmar que ela começa aos 18 anos e só termina com a morte ou por decisão judicial. Aparece 21 anos ali porque no Código Civil de 1916, que estava em vigor até 2002, a capacidade plena só se adquiria aos 21 anos. Os direitos da personalidade são aqueles atribuídos pelo ordenamento jurídico no momento em que a personalidade tem início. Quais são suas características? Eles são natos, porque eles começam quando a personalidade tem início. Eles não são patrimoniais, eles não são redutíveis a dinheiro. São indisponíveis, eu não posso vender, não posso dar para os outros, não posso partilhar na hora que eu me separo. São absolutos, no sentido de que são oponíveis a toda a coletividade. E são imprescritíveis, eles não se perdem pelo desuso. Prescrição é quando você perde a possibilidade de exigir determinado direito por um certo lapso de tempo, que você deixou passar tempo demais. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. Tá? A diferença de direitos absolutos e relativos a gente vai ver na questão seguinte, que é a próxima mesmo. Os direitos absolutos têm por característica principal serem oponíveis a toda a coletividade que tem um dever genérico de abstenção. Presta atenção e pensa um pouco no direito absoluto clássico, que é o direito de propriedade. O direito de propriedade, eu sou dono aqui do meu computador em que eu estou gravando essa correção. Eu tenho direito subjetivo de propriedade. Quem tem o dever? Toda a coletividade que não pode perturbar a minha propriedade. A mesma coisa acontece com os direitos da personalidade. Imagina que eu tenho direito ao meu nome, à minha honra, à minha integridade física. Quem é o titular do dever? Toda a coletividade, que não pode perturbar esse meu direito. Os direitos relativos são diferentes, eles são relativos a sujeitos determinados. Então imagine, por exemplo, um direito de crédito. Eu pego um dinheiro emprestado, R$100 com alguém. Então esse alguém aí tem direito de crédito, eu tenho o dever de pagar. Isso interessa a mais alguém no mundo? Não. É relativo a mim e a ele. O vizinho pode cobrar esse direito? Não, porque é só relativo a mim e a ele. Se eu deixar de pagar a esse meu credor, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não, só o próprio credor. Então esse direito é relativo a duas pessoas. A maioria dos direitos no direito brasileiro é composta de direitos relativos. Poucos são os direitos absolutos. Dentre eles a gente tem os direitos da personalidade. A honra é um dos direitos da personalidade, se divide em objetiva e subjetiva. A honra objetiva, gente, é a nossa reputação, e a honra subjetiva, a nossa autoestima. A honra objetiva é aquilo que os outros acham da gente, ou pelo menos aquilo que a gente acha que os outros acham da gente. Enquanto a honra subjetiva é o que a gente pensa da gente mesmo. Tá? A composição dos danos causados aos direitos patrimoniais e não patrimoniais é distinta, e elas se dão de que forma? Os danos a direitos patrimoniais pela reparação e aos não patrimoniais pela compensação. Vamos pensar num exemplo. Olha só, alguém bate no carro de outra pessoa. Como é que você vai calcular esse dano? Você calcula quanto é que custou o conserto, quanto tempo a pessoa precisou ficar a pé usando o Uber e tal. Você faz uma conta de padeiro. Vê ali quanto é que deu e manda pagar. Isso a gente chama de indenização. Os direitos da personalidade, quando são violados, eles geram um outro tipo de dano, que não é material. É o que a gente chama de dano moral. Dano moral é o que você sente, não tem como quantificar. Os direitos da personalidade, eles são não patrimoniais, então eu não tenho como reduzi-los a dinheiro, eu não tenho como quantificá-los. Então, quando eles são violados, quando eles são lesionados, eu não indenizo pelo equivalente, porque eu não tenho como fazer essa equivalência. O que eu faço é compensar, é dar um dinheiro para quem sofreu um dano, para que esse dinheiro sirva de lenitivo, sirva de carinho para o sujeito não ficar tão infeliz com o dano que ele sofreu. Essa compensação tem uma outra função, que a gente chama de punitivo-pedagógica. Ela visa evitar que aquela pessoa que causou o dano repita e serve de exemplo para que outras pessoas não o façam. A dignidade da pessoa humana é um dos pilares da República. Sobre a dignidade é correto afirmar que ela é violada sempre que é violado um dos direitos da personalidade. Presta atenção.
Dignidade é tudo aquilo que não pode ser redutível a dinheiro. A dignidade da pessoa humana significa que a pessoa humana é um fim em si mesmo, que ela não pode ser objetivada, ela não pode ocupar a posição de objeto de relação jurídica. Como é que a gente objetiva? Quando é que isso acontece? Isso acontece quando tem violação dos direitos, qualquer dos direitos da personalidade. Tá? Somente as pessoas podem ser sujeitos de relações jurídicas. Só as coisas podem ser objeto. Sobre as coisas é correto afirmar. Primeira regra do direito por exclusão. Coisa é tudo aquilo que não tem personalidade. Pessoa é tudo aquilo que tem personalidade. Tá? Então, as coisas são sempre corpóreas? Tem corpo? Não. Um crédito é uma coisa. Um direito de propriedade é uma coisa e não tem corpo. As coisas sempre podem ser vendidas? Não. Existe uma diferença entre coisa e bem. Existem coisas fora do comércio, coisa que você não pode vender. Seu rim, por exemplo, né? Você não pode vender. O cadáver da sua tia enjoada que morreu, você não pode vender. São coisas que são chamadas de coisas fora do comércio. Os animais não são coisas? No momento são. Tem um projeto lá no Senado para que deixem de ser, mas no momento são. Coisas são sempre disponíveis? Não, existe. Esse foi o primeiro bloco, gente, das nossas primeiras 10 questões. Espero que vocês tenham gostado e entendido aí. Daqui a pouco eu mando o vídeo com as outras 10.